Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com meu amigo Paulo Gabanella. Nós temos uma história no passado no frigorífico Bertin, depois na fusão do Bertin com a JBS. É uma pessoa que conhece muito do ramo refrigerado, conhece muito da cadeia do frio, né, do frigorífico, do transporte de boi, em câmara fria, exportação, distribuição. E eu acho que vai ser um ótimo aprendizado para nós hoje. E seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Rodrigo, aí pelo convite, né? Tá participando aqui contigo. E assim, um outro aprendizado para mim, né? Tanto que eu aprendi contigo na época do Bertin, que você era meu diretor, né? E vamos prosear aí, bater um papo sem fronteira aí. Na verdade, todos nós aprendemos, né? O Paulo hoje está na Frigol, né? Mas trabalhou também no Minerva, né? Bertin, Frigol, Minerva, Marfrig. Frigol e Marfrig. É. Conta um pouquinho da tua história para nós conhecermos um pouco você. O pessoal tá querendo te conhecer aí, saber dessa tua experiência, o que pode nos ajudar aí. Sou de Lins, né? Natural, linense. Sim, meu pai sempre foi caminhoneiro, né? Pra vida toda. Tá no sangue, Tá no caminhão. sangue, eu sempre quis ser caminhoneiro também. Então tinha isso na minha cabeça que, né? Não queria estudar, queria dirigir caminhão. Minha mãe é bancária, né? E não, vai estudar, não vai estudar. E eu dirigindo caminhão desde os 13 anos de idade, aprendendo vir com ele na boleia, puxando boi, né? Ele puxava boi no Bertinho, a vida toda. Aprendi muito com o pai. E eu, quando fiz 18 anos, né? Meu pai, você não vai estudar, então você vai dirigir, né? Aí a gente tinha um carrinho lá, vendeu e fui trabalhar caminhão. Fui fazer entrega no varejo lá no Bertinho. Bertin. Fiz varejo 2 anos, entrega, e foi quando eu me vi que eu não aguentava o trampo. Eu não queria mais ser caminhoneiro? Não aguentava até madrugada, né? De madrugada, e quando eu fui, entrei para o varejo para fazer a parte da roteirização. Né? Foi aí que eu comecei minha carreira, né? Lá no Bertin, daí lá no Bertin. Lá no Bertin fazia as rotas das entregas que eu fazia, né? Sim. Porque o Bertin era, você lembra, tinha Bahia, Rio de Janeiro, tudo em Lins, né? Tudo centralizado em Lins. Aí comecei a fazer outras rotas e fui passando, fui para o atacado. Aí quando eu caí na câmera fria, né? Quando a gente se conheceu. Isso mesmo. Que tinha a turma lá da frigorífica. Aí eu assumi a parte de supervisão, né? Na verdade o Paulo tem uma história legal, pessoal, que foi assim, era uma outra pessoa que era o supervisor, era ele mais 4 pessoas, né? Eram 5 pessoas que tocavam toda a frota frigorífica do Bertin, toda a contratação a nível Brasil. Essa pessoa saiu, né? E o Paulo assumiu. Na época, as frigoríficas faziam, em média, um pouco mais do que 6.800 km por mês, média frota. Em média de 120 carretas, né? 123 carretas, né? Fora as contratações. E essas mesmas 123 carretas, ao final do mesmo ano, elas fecharam com 24.600 alguma coisa de média frota de quilometragem. Uma estrutura um pouco diferente, né? De carregamento e descarga, mas ele foi o responsável por essa grande mudança no Bertin. E quando fez a fusão com a JBS, né? Quando comparou o Bertin com a JBS na questão de produtividade de frota, que aquilo que era comparável, o Bertin era no mínimo 50% mais produtivo, com um custo no mínimo 30% menor. E essa é a pessoa responsável por essa mudança aí também. Sim, muito impulsionado, né, pelo Rodrigo, que fez essa mudança, porque a gente, quando falava Bertin, né, em transportadora Bertin, a gente era um braço, né, a gente era uma área de apoio né, da indústria. Isso. Então a gente tinha lá as carretas paradas na Lins, né, que vinha de Mozarlândia, vinha de todo lugar, né, Marabá. Elas ficavam paradas para a indústria processar a carne. E quando você trouxe o negócio de modelo de negócio, né, a transportadora era um negócio Era uma área de apoio, na verdade, era apoio e virou um negócio. Transformar em área de negócio. Né? Virou uma área de negócio, e a gente começou a pegar carga, lembra? Carga de maçã, carga de pera, e carga do expresso, e em todo lugar, e foi muito legal, assim, foi um network muito grande, né? E aprendi muito a lidar com pessoas, assim, porque eu até então era analista, fui ser supervisor, e assim, foi uma grande sacada, que tinha os meninos tudo que já eu tinha uma supervisão, né, que não era, né? Sim. E foi muito bacana. Eu tava com
né? Tinha acabado de casar e foi muito legal isso aí, porque eu trabalhei muito, muito, muito duro, né? Eu lembro que a gente, sábado, domingo, né, Rodrigo? Sentava e conversava, e vamos andar aqui, andava atrás de carreta vazia lá. Na verdade era assim, né, Paulo? Quando nós começamos esse trabalho, a transportadora do Bertin nunca tinha dado na história dela R$ 1 de resultado. É, E nos primeiros 15 dias que nós fizemos esse trabalho, nós fechamos em break-even. Eram quase 6 milhões de reais por mês, né, de prejuízo. Em 15 dias foi zero, mata zero. E no mês seguinte nós fizemos 6 milhões de resultado. E aí não parou mais, né? A nível frota, porque ele tinha outros segmentos, não só o segmento de carga container, refrigerada. cider, né? Isso. E Líquida. o que o Paulo fala de retorno é que as carretas faziam 6.800 quilômetros por mês, mais ou menos, de média frota, e não, elas voltavam carregadas com embalagem. E nem todas voltavam carregadas com embalagem. A maioria é vazia, né? A maioria vazia. E nós fizemos um trabalho, além de aumentar a produtividade da frota, nós fizemos um trabalho de carga de retorno. Prospectar, né? Prospectar frete. Isso, e se não sorvete, lembra? Bela Verde. Isso mesmo. E se não me engano, nós fizemos quase 17 milhões de faturamento por mês com esse modal, né, de fazer frete de retorno. E aí foi um trabalho que você conduziu, né? Você que estava à frente da equipe conduziu. Nós praticamente zeramos a contratação de terceiros, né? Era muito pouco o terceiro contratado, né? A frota acabou, né? Uma frota que dava prejuízo acabou suprindo toda a demanda do frigorífico. Né? Naviraí, Tuiutaba, praticamente eles usavam só frota. Isso. Né? Fazia um giro grande, que pegava aqui em Jundiaí, né? Isso, pegava embalagem. Embalagem, subia até Campo Grande, ou bebida, sorvete, a gente fez bastante Unilever. Isso. Foi muito legal. Bung. E foi um trabalho disruptivo, né? Porque tinha uma independência na época, antes dele quebrar, né? Também voltava com frota vazia, né? Isso, eles tinham as carretas deles, e, né? Inclusive, nós fizemos esse trabalho no porta-container, de levar porta-container carregado para a linha do... subia com carga fracionada, com embalagem e outras coisas. Subia também. E foi um aprendizado, assim, muito grande, que eu acho que a parte... O Bertin era uma escola para todos, né? Que até... No nosso plano do Minerva, eu rodei várias, quase todas. Tem gente do Bertin espalhado para o Brasil inteiro. Legal demais, entendeu? Gente que eu não via tipo há 10, 15 anos que eu vi nas plantas. E assim, só que o que foi mais bacana foi você voltar uma visão para o mercado, né? Sim. Nessa época. O Bertin formou muita gente boa, né? O Bertin tinha muita gente boa, né? Na minha carreira profissional, acho que um dos melhores times que eu tive o prazer de estar à frente foi no Bertin. E particularmente, acho que o melhor histórico profissional que eu tive como executivo foi dentro do Bertin também. E sem falar que tudo que tinha de melhor estava lá dentro, né? Não se preocupava com nada de ajeitar e tal. Não. Era só produzir, né? Era produzir. O Paulo também fez um trabalho legal lá, né? Não sei se você está lembrado. Por que rodava tanto? Porque você pega uma carreta de mercado, faz 10 mil quilômetros por mês, mais ou menos, um pouco menos, um pouco mais às vezes, né? Mas por volta disso, uns 8, 10 mil por mês, né? Isso aí, 12 máximo. Lembra de desengatar? Chegava ali, engatava o porta-container, batia em Santos, né? Com o container cheio, voltava com cheio, desengatava e subia para a planta. A gente tinha carreta mais do que cavalo, né? Por isso que ele... Então a gente chegava, a gente dava o suporte, né? Os folguistas, lembra? Os feristas, de motorista, tinha suporte, então a gente trocava muito, né? Isso. Chegava, já tava com... motorista a gente respeitava, né? A rodagem, chegava em Lins, a gente desengatava, ele descia para Barueri, descia para Santos, ou voltava para Campo Grande. A gente tinha muito esse giro, né? Lembra? Sim. Muito esse giro, tinha muito apoio da parte de manobra lá dentro, que deixava já tudo pronto. Chegava só troca nota. Eu lembro da carreta de bagaço. Elas faziam, era 10 carretas que faziam 35 mil quilômetros por mês. Então 3.500 quilômetros cada uma por mês, né? Que atendia a térmica de linha. Uhum. E aí nós mudamos para o sistema de hot seat, né? Na verdade, trabalhávamos com 3 turnos, né? 3 de 8, né? Motoristas, aí nós montamos a estrutura. No mês seguinte, as mesmas 10 carretas fizeram 350 mil quilômetros. Então rodaram em média 35 mil quilômetros por mês, né? Mudando a operação, né? De tempo de carga e descarga.
E isso também, né, não só da frigorífica, mas, se não me engano, o container fazia 26.800 quilômetros por mês. Naquele sistema de trabalhar, né, com os pátios, né, tinha o pátio reto portuário e Lins, né, Isso tirava um que container, colocava outro, o motorista estava cansado ou precisava de Soterec já folga, descia, subia um folguista, batia em Santos e voltava, não né. parava, né? Tipo, era uma esteira, né? Uma esteira, o caminhão, né? A gente fez virar Isso. uma esteira que não parava. Altamente produtivo. O Bertin, o resultado do EBITDA da transportadora era o maior EBITDA do grupo, Do transporte, do né? transporte. A parte de transporte era o maior EBITDA de todas as empresas do Foi grupo. muito bom, né? Foi uma escola. Me conta um pouquinho também, depois do Bertin, você acabou indo para o Marfrig, né? Depois Frigol, Minerva e Frigol. Isso. Eu saí do Bertin, né, que a gente virou JBS, né? Eu saí da transportadora, né? Sim. Você saiu, foi, né? Na verdade, o modelo de negócio virou JBS, não virou Bertin. A verdade é assim, ó. Quando viram os números da JBS, do Bertin, quando foi comparado, eles queriam que fosse implantado o modelo Bertin, porque ele era 50% mais produtivo, com custo no mínimo 30% menor, na JBS. Só que eles não queriam fazer do jeito Bertin, queriam fazer do jeito JBS. E do jeito JBS era o resultado 50% menor, né, menos produtivo, com um custo 30% menor. E aí entra num conflito de identidade, né? E é por isso que eles acabaram perdendo uma mão de obra, né? Profissionais de qualidade que foram espalhados por diversos frigoríficos, aí que você falou que conheceu alguns, revisitou alguns, né? Bastante, No Minerva, né? Eu ainda tenho muito contato com muita gente lá, né? E perdeu-se todo esse trabalho, né? Como isso acontece nas empresas, né? Quando envolve política. Não é nem política, é politicagem, né? E acabou se perdendo esse trabalho, e você acabou também saindo, né? Não tinha como ter o resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Isso acontece nas empresas. Foi assim, foi bem diferente o choque, né, do que era Bertin com o JBS. Só que eu fiquei mais 2 anos ainda no JBS, aí eu assumi uma parte de supervisão regional, né, de contratação, Sim. e recebi uma proposta do Marfrig na época, acho que em 2012, se não me engano. Eu tava terminando meu MBA já, o primeiro MBA que eu fiz, e fui para promissão, né. E lá nós éramos corporativo, éramos acho que 5 coordenador, cada um cuidava de uma regional. Eu cuidava da regional do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e cargas de exportação rodoviária, né? Sim. Que lá a exportação terrestre era separada. Tive lá até final de 2014, a gente mudou para Itupeva, o corporativo inteiro foi para Itupeva. Fizemos um trabalho muito bacana lá, era o Mauro, que era o gerente, o Mauro Palmieri, um cara muito 10, muito bacana. Tenho contato com ele até hoje, né? Falo com ele sempre. Ele é, além de ele ter uma transportadora, ele tem seguro, né? Ele é Um corretor de seguro. corretor de seguros, isso. E até foi do Frigol, ele era nosso corretor de seguro, no frigorífico onde eu tô. Aí saí recebi uma proposta, né? Para entrar em 2015, começo de 2015, na Frigol, onde eu tô hoje. Então, foi uma proposta de assumir a área de gerência logística, né? Montar um setor de logística que não tinha até então no Frigol. Ele não tinha seguro de carga, não tinha mesa de contratação, não tinha um varejo, não tinha centro de distribuição, entendeu? Então, foi bem desafiador isso aí, foi muito bacana. Recebi a proposta do Júnior, né? O Juninho, que é um dos acionistas do Frigol. Na época, ele fez o convite, eu aceitei. E na minha época era o CEO da empresa, era o próprio dono, né? Que era o Djalma. Sim. O cara porreta, cara foda. Cara foda. Muito bom. Assim, um cara honesto, que vale a palavra dele. Aprendi muito com ele também. E a gente conseguiu, eu tive liberdade no Frigol, onde eu aprendi tudo e consegui fazer. Conseguiu implantar aquilo que você aprendia, teve Consegui. liberdade para implantar. Que foi a liberdade que eu tive no Bertin também. Isso. Junto com você, Exatamente. fazer diferente, né? E o legal, assim, que eu peguei uma equipe que eu tive que trocar não trouxe ninguém de fora. Na verdade, eu trouxe uma pessoa de fora, só que foi o Renato, o cara que me ensinou no varejo, né? Lá quando eu entrei, que eu dirigia caminhão, ele que me ensinou, tipo, a ligar um computador. E hoje ele tá comigo até hoje, que eu trouxe ele em 2017. Ele tá lá
no Frigol. E aí a gente pôde fazer, sabe, eu pude, né, junto com a equipe minha, implantar tudo que tinha de bom no mercado, né? A gente fez a distribuição, tiramos... Porque, assim, o Frigol, ele não era uma empresa exportadora, né? Ele era Ele atendia o mercado interno regional. Ele era muito forte no mercado interno. Então, ele era muito forte em Maranhão, lá do Pará, Nordeste e Estado de São Paulo. Ele não deixa de ser forte hoje, Estado de São Paulo, que a gente atua muito aqui, só que a gente virou uma empresa exportadora. Então, hoje... nós estamos aí mais ou menos 55%, 45% de share de exportação, entendeu? E isso trouxe coisas boas, só que teve muitas mudanças. Um exemplo, a gente fazia varejo dentro das unidades. Sim. Hoje não dá mais. Hoje, naquela época, né, quando a gente virou a chave em 18 lá, não dá mais. Vamos ter que montar sem distribuição. Então, a gente conseguiu montar essa distribuição forte, robusta, que estamos até hoje, né? Trabalhando, que são braços nossos, são parceiros que nós temos em Bauru e temos em Jandira, que apoia no nosso varejo hoje, que é muito agressivo. Então, a gente tem um varejo muito forte hoje no estado de São Paulo, né? Sim. Então, a gente consegue fazer aí hoje, por dia, 1.200, 1.500 entregas, né? De mais ou menos 250, 300 toneladas dia. Então, a gente sai muito forte pro varejo. Sim. Só que o que dá isso são... E aí, atendendo mercados, açougues... Isso, food, tudo. Mercearia... Tudo. A gente tem uma divisão lá que é de food atacado, né? Mas a gente é mais focado no varejo. O nosso negócio, nosso business é varejo. É varejo. Pra gente atacado, a gente tem pouco. E onde que acontece? Boi em prancha ou desossa? Desossa. Todo desossa. Hoje a gente atende... Isso faz na planta daí. Faz a desossa na planta, embala, carrega a carreta, manda pro CD, daí acontece toda a operação. Toda a operação de transferência, né? E no CD você faz o picking, a gente faz o roteirizador, né? E tem os tracks da Ravex e vai para atender toda essa gama de clientes que a gente tem. Pô, legal essa experiência. Legal. Aí disso, do Frigol, eu tava até... fiquei até junho do ano passado, né? 9 anos e meio. Eu recebi uma proposta para ir para Minerva. Aceitei, né? Aceitei, fui trabalhar lá, fiquei 9 meses no Minerva. Só cuidava da Minerva muito grande, né? Fiz a parte de fusão do Marfrig, né? Com as plantas que ele adquiriu do Marfrig. Sim. Rodei bastante, fui quase em todas as plantas dele. Uma empresa top, excelente de trabalhar, o Minerva, muito bom mesmo. Aprendi muito lá também, né? Cada passagem é bom, é o aprendizado que você adquire. Amizade, né? Deixei amigos lá. Mas sabe o que é, Paulo? Quando a gente fala em humanos, o RH acha que que um executivo tem que ficar no mínimo 4 anos numa empresa, né? E eu penso um pouco diferente. Eu acho que os executivos de grande entrega, eles precisam passar por empresas para levar conhecimento e adquirir conhecimento. Eu também acho. Né? Porque a gente aprende muito, né? Você falou uma coisa muito importante, né? Quando eu fui lá pro Frigol, eu não levei ninguém comigo. E eu, na minha transição profissional, em todas as empresas que eu passei, eu nunca levei ninguém comigo. Eu sempre trabalhei com o recurso da empresa porque eu entendo que a essência está na empresa. E o grande diferencial é como você faz, não é o que você faz. Então, uma solução, eu trabalho hoje com consultoria, eu costumo falar que a mesma solução nunca vai servir em igualdade de proporções para uma empresa do mesmo segmento. Eu posso ter 1.000 transportadoras, 1.000 frigoríficos, a solução é parecida para todas, mas a forma como você tem que ajustar essa solução é totalmente diferente, então ela não serve de uma para outra. Eu acho que essa experiência de sair e entrar, né, de levar e adquirir conhecimento e aprender com as pessoas, acho que isso que é legal, né? É muito, muito bacana. E assim, cada empresa tem uma cultura diferente, né? Tem um jeito diferente de fazer acontecer e você se molda, né, a ela. E assim, eu no Minerva fiquei, né, a gente, consegui fazer bons resultados lá, a gente teve o melhor resultado na área de boiadeira, né, de quando assumi. Tive uma
um desempenho muito bom com ela, né? A gente um dos nossos Dos indicadores chaves lá, eu consegui bater todos, né? Uhum. E assim, o Frigol me chamou de volta para voltar, para eu retornar, né? Mas isso nós vamos deixar no próximo bloco, me perdoe te interromper, a gente já fechou o primeiro bloco e vamos para o nosso break e a gente volta nesse assunto aí. Obrigado por enquanto, pessoal. Olá, pessoal, estamos de volta, né? Estou aqui com meu amigo Paulo Gabanella. Nós nos conhecemos já há uns 15 anos? 2005, 2006? Por aí, Por né? aí. Nós nos conhecemos já há um bom tempo, é um grande amigo e estou aqui aprendendo mais um pouco com ele, né? Tive a grata experiência de trabalhar com ele lá no Bertin e estamos aqui batendo um papo. Nós estávamos falando no bloco anterior, né, sobre a tua volta, saída do Minerva, né, para o Frigol. Conta um pouquinho como é que foi isso para nós. Assim, o Frigol passou por, né, reestruturação lá, teve uma troca de gestão, né, de governança, e eles fizeram o convite, né, para eu voltar, para estar reassumindo a área de transporte lá, com tudo, né, de exportação, E mercado pega toda a interno. logística de novo, né, com o transporte. Aumentou um pouco a tua... Aumentou, né, porque a parte de mercado externo, assim, de terrestre era sob minha gestão. Aí a parte marítima não ficava sob minha gestão. Sim. Passou a boiadeira também para minha gestão agora. E eles fizeram essa proposta, né, de estar lá realinhando a casa, né, treinando pessoas. A gente tinha quando passei na passagem, quando eu te falei que eu não levei ninguém né? Sim. A gente formou grande. Você comentou líder. aqui no intervalo, né? Ele estava comentando, né? Que pessoas que trabalharam com ele quando ele entrou, né? Que eram analistas lá. Auxiliar. Hoje estão ocupando posições estratégicas no Frigol. No Frigol não, né? Em outros frigoríficos. Que saíram, né? De pessoa que é gerente de logística do frigorífico, coordenador, né? Sim, um mérito muito grande deles de terem... Isso é muito gratificante, muito. Né, Paulo? Quando a gente passa por uma empresa, nós passamos por uma empresa e nós conseguimos deixar um legado. Eu costumo falar muito sobre o legado. Por que você está lá? Né? Está lá só para cumprir tabela, só fazer a tua atividade e chega às 6 horas da tarde e vai embora, né? Ou nós contribuímos verdadeiramente para que as pessoas, né, criem oportunidades diferentes na vida. E eu acho assim, por mais, né, igual você passou, inspirou
muitas pessoas lá no Bertin, né? Me inspirou a ter esse cargo de liderança. Eu acho que, assim, você liderar pessoas é você inspirar alguém de seguir, entendeu? Eu acho que foi muito bacana, tipo, eu cito o Rafael aqui, que hoje ele é gerente lá no Boi Brasil. Ele fala, eu tava desacreditado, né? Você chegou com um propósito, um negócio que eu falei, vou aprender com ele. E aprendemos junto, hoje tá super bem, a gente tem amizade, a gente fala né, trocamos... E vira amigo pessoal, né? E assim, que é muito legal isso aí. Ele não para né, de fazer curso e evoluir na carreira dele, porque assim, ele fala, você não parou, né? Porque sempre eu tô fazendo, eu fiz minha outra, faço meu inglês, que tá difícil, né? Fiz outra MBA, fiz 2 MBA na FGV, né? Sim. E vou pra terceira agora, se Deus quiser, e assim, eu não se sentir incomodado, né? Porque a gente não pode ficar acomodado, e é o que eu passo para os meus liderados. Eu falo assim, gente, que incomodar na cadeira aqui, ficar... Você acha que você tem 20 anos de empresa, você tá... eu já fiz o meu passado. Não, o seu passado, velho. O que você vai fazer daqui agora para frente, seu passado te trouxe, mas agora ele não vai seguir, né? A gente teve um curso lá no Frigol, né, com o Saulo, ele falava bem exatamente isso, né? Isso ficou gravado na minha cabeça. O que você fez até hoje, ele te trouxe até aqui, ele não te mantém mais. Se você não evoluir, ele não te mantém. Né? Na verdade, a vida da gente, temos que ser como camaleões. E você falou um negócio importante, né? O grande diferencial do executivo, né, principalmente quem está liderando, né, esse poder de percepção, está em ele adaptar situações. E a formação, muito embora às vezes ela não é específica para a tua área, mas ela te abre um campo de visão em que coisas que são feitas em outra área, né, podem ser adaptadas à sua área e gerar resultados. Coisas que você fez no passado, sei lá, 10 anos atrás, elas podem ser mudadas e vão gerar resultado hoje. E coisas que você faz hoje não podem ser feitas amanhã, né? Só a título de reflexão, porque elas já não geram mais resultado. Não adianta nada. Isso, cada vez mais o mundo nos imprime esse ritmo pesado de mudança, né? Porque isso há 30 anos atrás já exigia-se isso de um gestor, né? E agora muito mais nesse mundo globalizado, né? E essa capacidade de adaptação é que faz a diferença, né? Então, hoje a inteligência artificial, né? O cara fala assim, eu não gosto, eu não me dou com ela. Você vai ficar para trás, né? Não tem. O papo que a gente estava tendo com o Jair agora aí, entendeu? Hoje é inteligência artificial. Se você não vai aprender, primeiro, não gosto, mas você aprenda, velho. Aprenda que você vai precisar dela. A inteligência artificial da Ravex, né? Ela interage com o motorista. A nova inteligência que está em campo já, né? Tem integração interação, total, faz sugestão, indica um livro para ele ler, indica uma música, sintoniza na rádio preferida dele, porque isso faz parte do nosso mundo, né? Quem não se adaptar a essa mudança vai ficar defasado. E 40% dos cargos que são repetitivos vão deixar de existir com a inteligência artificial. Então, nós temos que estar preparados para a mudança, né? Vai, assim, onde você viu hoje a câmera faz o leitor facial, liga o caminhão. Onde você... É verdade, meu pai... Automatizado. E, ó, se você integrar bafômetro, só liga se você não tiver ingerido bebida alcoólica, né? E se não for você, no nosso caso, a tecnologia, né? Se eu sentar no volante, ela não vai nem permitir que eu dirija. E ela, inclusive, te sugere rota, né? Ela te avisa se vai ter chuva ou não na rota. Ela te avisa, por exemplo, se a marginal está travada, ela te sugere rota alternativa, e aí você opta por fazer ou não, né? Ela faz todo o checklist automatizado do veículo, coisa que a gente tinha que fazer na mão antigamente, então não telefone, tem como, né? Então, essas coisas que eu falo aqui, tudo isso, e pessoalmente também, né? Se você achar que você já vivenciou tudo e sua experiência vai te levar para frente, não vai. Na verdade, ela não vai. Eu acho que o grande erro do profissional, né, do empresário, inclusive, ele achar que ele chegou no auge no estágio de plenitude, né?
Ele chegou e falou assim, não, eu sei tudo, eu tenho 30 anos de experiência. Pô, eu comecei lá em 2000, né, a trabalhar com transporte. Estamos em 2025. Ah, eu tenho 25 anos. Não, cara, tem um menino que tá vindo aí, né, e o cara é muito inteligente, ele sabe, ele aprende muito mais rápido e ele consegue fazer o que você faz. Você acredita? Eu sou professor, instrutor e palestrante pela FABET. E eu estou ligando a FABET ao Polo de Desenvolvimento Tecnológico de Israel. E a demanda da FABET não é por uma ferramenta que vai ensinar um motorista a dirigir, um simulador que vai ensinar a dirigir. A demanda deles é uma ferramenta que ensine o motorista a operar cada marca. Porque o motorista, seja ele novo ou seja ele de mais idade, ele entra num caminhão ultramoderno, né, aos padrões dos caminhões antigos, e ele não sabe tudo, ele não sabe usar todas as funções do painel. E aí ele não consegue entregar resultado, ele não consegue entregar economia de combustível, ele não consegue entregar consumo de pneu, de manutenção e outras coisas, né? E isso é tão significativo, né? Eu tenho escrito bastante sobre isso, que se você pegar hoje e dirigir o Scania, né, o Scania Plus, dirigir ele dentro das configurações de telemetria da Scania para o padrão A, o teu intervalo de troca de óleo sai de 40 para 80 mil quilômetros. Você dobra o intervalo de troca de óleo. Isso é custo. E quando você faz isso, você traz o teu consumo de combustível para, sei lá, 20% a menos do que você fazia. Então você tem que estar inteirado com tecnologia. Né? Tem, e assim, essas máquinas de hoje, né, assim, não tem, né, a interação humana, né, ela é cada vez menor, né? Cada vez menor. Cada vez menor. Cada vez menor. Então você tem que saber operar igual um operador da Terec antigamente, né? Um caminhão, mas é isso aí, né? Mais ou menos isso. Eu estou como CEO de uma startup na área de tecnologia. Nós assinamos um contrato com a NVIDIA e com a Microsoft. E nós estamos desenvolvendo inteligência artificial autônoma. E nós estamos indo na linha de metaverso e programação quântica, que faz a IA atual, que é né, tá vislumbrando todo mundo, parecer brinquedo de criança. Então não tem como não caminhar com a tecnologia. Quem não fizer isso vai estar fora do mercado com toda certeza. E não é só para função de motorista, é para função de analista, de supervisor, de gerente, diretor, outras funções. Quem falar que não gosta, pode procurar outra coisa para fazer. Né? Com certeza. Você falou você falou um tema, Paulo, muito interessante, que está alinhado à governança. Eu fiz uma formação na área de governança, né, para conselheiro consultivo de administração. E lá nós aprendemos que um dos principais pilares, né, é a cultura da empresa. E quando a gente fala em cultura, né, na linha daquilo que nós falamos agora, né, é ter todo esse capital intelectual, né, através das pessoas, né, e das práticas da empresa, e aplicar formas diferentes, né, de interação, e através dessas formas diferentes, né, trazer resultados diferentes. E no nosso bate-papo lá com o Jair, agora há pouco, eu vi que você está trazendo uma linha para a Figual muito disruptiva, né? De trazer tecnologia, inovação, integração, sistemas, bancos de dados, entre outros, né? Conta um pouquinho dessas mudanças para nós. Assim, eu falo que a mudança, ela pode ser positiva, né? Ou ela pode ser livre e espontânea vontade, né? Impositiva. Porque assim, ou o mercado impõe você mudar, certo? Sim. Ou você muda porque você tá vendo que... Você é perceptivo, tá enxergando na frente. É isso, você tá vendo que você tem um diferencial com a mudança. E assim, a busca por essa... que a gente teve um bate-papo ali que já assim... Eu tô vendo que a gente tá... Hoje a gente tá meio que obsoleto, né, nessa parte de inovação, né? Sim. A gente precisa buscar coisas novas que o mercado já tem. Bom, alguns fazem, outros não fazem, né? Eu nem estou comparando muito com a concorrência. Só que é buscar coisas diferentes para atingir um resultado. É buscar maneiras diferentes para você ter você ter indicadores chaves que te acompanham para você atingir, né? Aquilo lá. Igual a gente falou de tempo. A gente começar medir tempo para tudo. O tempo sempre é dinheiro na veia, né? Então, assim, se você gastar tempo para medir o tempo, você tá ferrado.
Então, é você ter isso mais Tem que fácil. automatizar isso, Você né? ter isso de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais rápida. Até porque a tecnologia hoje você não precisa fazer esforço, né? É isso aí. Hoje tem a própria IA, né? Ela te auxilia de forma muito diferente do que É acontecia no isso passado. que assim, é disruptivo, como você falou, na parte que a gente hoje não... A gente tem em poucos setores, né? Eu acho que isso traz um pouco da história lá do Bertin, né? Você falou, tempo tempo sempre foi importante, né? Até porque nós somos um relógio, né? Que não para nunca, né? É, Segunda a segunda ele está ficando mais velho, né? E medir o tempo, não só medir, mas agir sobre o tempo, traz muito resultado. Aí quando nós falamos, né, que o Bertin fazia lá 6.800 quilômetros com caminhão de média e passa para uma média de frigorífica de 24.600, né? Muito acima da média do mercado, isso é quase 2,5 vezes o que o mercado quase produzia na triplica, época, né? Mas como é que acontece isso? Isso está ligado diretamente ao tempo. Eu não sei se nós comentamos agora no break, né? Dos tempos de carga e descarga, né? Uma carreta ficava 15 dias parada, uma semana parada, 2, 3 dias parada no frigorífico para carregar ou descarregar. E um dos grandes segredos foi medir o tempo, e foi quando nós implantamos a diária, né? Quando nós chegávamos atrasados no frigorífico, nós pagávamos diário para o frigorífico, né? Seja com a frota ou seja com o terceiro. Mas quando o frigorífico não carregava no time acordado, eles nos pagavam não diário. descarregava, né? E isso foi salutar para a empresa, porque fez a frota do Bertin quase triplicar a produtividade, né? E nós conseguimos absorver praticamente toda a demanda da empresa. Conta um pouquinho para o nosso internauta aí como é que foi essa experiência lá, que foi você que encabeçou isso, né? Na época. É que, assim, na época nós tínhamos, né, as carretas que ficavam, como eu falei, ela ficava de suporte para a indústria, né? Então, eu acho que, assim, a indústria, ela produzia muito, né, Lins? Sempre foi o polo, acho que até hoje é, né? É o Polo. E chegava muita carga de fora, carreta de fora. Então, assim, ela ficava com o estoque, né, dentro das carretas. E aí a gente colocou, né? A gente colocou diária porque não tinha carreta da frota, então pagava-se diária, né? Mas nós éramos justos, né? Quando nós não chegávamos no tempo, né? É lógico. Combinado, nós É, também pagávamos, né? o Matemática era lead igual. time é para quarta, a gente chegou na quinta, a gente paga o dia, né? Do dia atraso, Sim. que vai prejudicar a indústria se faltar carne, né? Mas nessa matemática não tinha, né? A gente ficava com 30, 40 carretas paradas lá, lembra? Lembro. E aí quando a gente colocou, né? Você falou, vamos cobrar a diária do diretor, né, E vamos pagar. E vamos pagar, e aí eles regularam a casa, né? Eles acertaram a fábrica e começou a fluir, né? Então, de 30, verdade, 40 que a gente tinha 10, né? E olha lá, né? Olha lá, eu lembro que o container foi extremamente significativo. Foi mais significativo do que o frigorífico. Na frigorífica a gente tinha dia de descarregar 2, 3 carretas. Lembra? Lembro. Aí depois que começou isso, essa chegava cobrança, 10, 20, já estava vazia, já programava para carregar de novo. Isso que fez com que a frota produzisse, né? E o quanto, na época era o Mies, que era o diretor da divisão, né? Industrial, né? De industrial da parte bovina, né? Uhum. E eu estava como diretor de divisão da parte de transportes lá, né? Que é dita como transporte. E esse foi um combinado com ele, mas o mais importante de tudo foi, e o que é um pouco diferente das empresas, né? Nós montamos um controle para gerenciar isso, né? E esse controle respeitava níveis hierárquicos, né? Primeiro era para você, que interagia com a planta. Segundo era para o Gasques. Isso. E quando resolvia, caía para mim. Isso. Aí eu passava o e-mail para o diretor da planta e copiando o Mies, vai dar diário. E acho que esse intensivo, né? E não abandonar esse trabalho, né? Porque foi um trabalho que nós começamos e nunca mais na nossa história a gente abandonou. Essa resiliência, né, que é o que às vezes falta na empresa, que acho que foi o segredo para que tudo isso acontecesse de forma salutar para toda a empresa, né? E aí, assim, foi muito bacana também no tempo das cargas, né? Lembra? Que a gente tinha, o Gap você chegava lá em, tipo, Mozarlândia, queria carregar terceiro, não vamos passar na frente, a carreta é nossa. Sai da frente, aí lembra que eu tinha... Rodrigo, na verdade tem vários interesses. Estão carregando o terceiro na frente. Abre espaço, velho. A gente chegava e
né, não tirava da DOCA, né, que é antiético, mas a nossa carreta tinha preferência, né? Na verdade, nós não éramos injustos, né? Mas Não, se a carreta da casa tá lá para produzir, era a carreta da casa primeiro, passar na se frente, sobrasse carga, era para o terceiro. É lógico. Né? É lógico. Não dá para carregar o Mas terceiro e teve deixar o teu ativo Mas parado. teve Né? bastante resistência, né, no começo. Os Porque terceiros- tem muitos interesses, né, tem muita Paulo? coisa. E o que a gente trabalha muito na... É que a empresa também é interesse, né? O cliente é interesse, o fornecedor é cliente, é interesse, o stakeholders, né? dono é interesse e o funcionário é interesse. A nossa grande habilidade, né? Você falou bem nessa parte de preparar as pessoas, né? É de que forma os gestores, né? Os que estão na liderança conseguem, né? Lidar com isso de forma que você consiga equilibrar todos os interesses e que isso fique em harmonia, né? Acho que é o grande diferencial. É assim, que igual se você falou da governança, né? A governança tem que ser da empresa, né? Empresa como um todo. Porque assim, tem o interesse de uma pessoa, ele não pode ser diferente do interesse da empresa, do bem comum da empresa, né? Na verdade, se você está remando para um lugar lá, não pode remar para o lado aqui, né? A canoa tem que seguir, né? Eu acho que muitos executivos acham então, acho que essa parte de governança ela é forte nisso. Isso. O Minerva é muito forte nisso aí, foi muito bacana nisso, que assim, tem muito treinamento de governança mostrando que nenhum, de ninguém, nem presidente, nem ninguém vai ser maior interesse dele do que da empresa, entendeu? Acho que é isso que tem que ser. E tem que conciliar tudo isso, né? Uhum. Na verdade, muitos executivos acham que decisão em colegiado é colocar 20 numa sala e tentar equilibrar a opinião de todo mundo. O meu entendimento é um pouco diferente. Né? O executivo é o responsável, né? Né, teve até depois eu posso até comentar um caso do Bertin, né? Que aconteceu, né? Que foi bem marcante. Mas o executivo ele tem que colocar as pessoas do seu time na mesa. Ele tem que falar da estratégia, porque ele nem sempre pode dividir tudo o que ele recebe, né? Como diretor, né? E tem que colocar o assunto na mesa e perguntar as opiniões. E através das opiniões ele achar uma linha central de acordo com estratégias que o seu liderado não sabe, né, para poder atingir o objetivo e converger isso, né? E muitos acham que é tentar agradar todo mundo numa decisão, né? E você não consegue agradar todo mundo, né? E aí você foge da estratégia central. Então a linha central não pode ser nem pode, né, agradar violada, né? Porque assim, fala agradar todo mundo, sabe que tem muito isso, né, na politicagem, né? Assim, é boa praça, né? Mas acho que o bom profissional ele não agrada todo mundo, né? Ele tem que agradar onde ele está fazendo. Se ele tomar uma decisão, ele vai tomar a decisão. E quando você toma a decisão, um você vai agradar e o outro você não vai agradar. Infelizmente, não tem como, né? Mas é assim, né, a vida. Não é verdade? É igual Você vai agradar seu filho sempre? Não pode, né? Não tem como, Você né? tem que educar ele, né? Então, eu acho que isso, para mim, é normal. Acho que isso... Essa parte de politicagem eu sofri muito, né? Quando virou de Bertin para JBS, né? E isso que eu aprendi bastante, né? Assim, a gente vai ficando maduro. A gente também aprende com isso, né? De como se movimentar nesse meio, né? Tem que aprender muito nessa parte. Mas eu acho que eu tenho certeza que nenhum interesse pessoal tem que ser maior do que você está proposto a fazer. Se assumir o compromisso, que nem a gente assumiu a meta lá da Câmara Fria, né? Nossa meta era 16.800 quilômetros. Lembra? Enquanto eu não conseguia atingir, não chegou. Aí conseguimos, fomos para 20, fomos para 22, né? Isso, daí fechou o ano com 24.800. Na verdade, você falou um assunto muito legal, né? É quando isso está bem transparente, porque a gente não está na empresa pelos olhos verdes, né? Nós estamos na empresa por um objetivo. Né? Integrar e isso é um contrato, como nós temos lá uma regra de convívio com a nossa esposa, com os amigos, nós temos uma regra de convívio com a empresa. Isso aí. E a gente precisa converter a nossa experiência, né? Nossa habilidade de fazer gestão, né? Em resultados para o coletivo, né? E não é só a empresa, é fornecedor, é cliente, né? Isso faz parte de um conjunto harmonioso, né? Quando isso está em equilíbrio, né? Todo mundo está, né? Não é tarefa fácil, mas a gente consegue encaminhar. O assunto está muito bom, está ótimo, mas nós terminamos o segundo bloco. Agradeço a todos aí por estar nos ouvindo, né, nos prestigiando e vamos para o próximo bloco.
lá, pessoal, vamos para o nosso terceiro bloco. Estamos aqui com o Paulo Gabanello, falando um pouco da experiência, da história profissional dele. E ele entrou num tema muito legal, né? A questão não da política, mas da politicagem nas empresas, né? Isso, muitas vezes a gente convive com isso, tem que viver. Atrapalha muito, né? Conta um pouco para nós essa... Não é um tema muito legal para falar, mas acho que isso é bom, né? Para a gente adquirir experiência. Assim, a politicagem, para mim, ela foi difícil lidar com ela, mas você tem que lidar. Na verdade, a verdade é, você tem que lidar com ela. Mas ela atrapalha muito a empresa, né? O andamento da empresa. Porque se você não for justo, você faz a politicagem, né? Então, muitas vezes, o cara é um amigo seu, ou você não quer fim de expor com ele, e tem um tema lá... Ou é sobrinho de alguém, ou é indicado por alguém. Isso, que você não pode se indispor. E você sabe que essa caneca ela tem que chegar lá do outro lado, entendeu? E ela não está chegando por causa do setor dele, ou por causa dele, ou funcionário dele, entendeu? Sim. E aí você vai passando, né? Passando a mão, passando o pano, levando, até que chega no meio, afunda, né? Sim. Afunda. Ou sobra para você, ou sobra para outro, mas quem é o responsável não sobra. Ou até sobra, mas já passou tempo, um projeto já não foi, entendeu? Vejo muito projeto parar por conta disso, né? Por conta de cada um não fazer a sua parte, né? E aí entra a politicagem, isso é triste. Eu convivi como executivo muitos anos, né? Em várias instituições, e a gente acaba vivendo muito isso no dia a dia, né? A política é habitual, é normal, não temos que fazer política a vida inteira, né? A gente tem que fazer política em casa, a gente tem que fazer política com os amigos, né? Com os parentes e na empresa também. Agora, quando entra a politicagem, né? Quando alguns interesses estão sobre os interesses da empresa, começa a dificultar muito, que você não faz o que precisa ser feito, você tem que achar jeito para fazer alguma coisa, né? Exato. E tem um amigo meu que fala que não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Então, a gente nem sempre nós temos o caminho verdadeiro, né? O caminho tem que ser ajustado ao longo do tempo, mas quando ele é isento, né, de vontades, quando eu não coloco a minha vontade na frente desse caminho, é muito mais fácil de atingir ele, porque ele está muito mais próximo do objetivo, ele está muito mais na linha reta, né? Eu tenho que fazer pequenas correções. E, infelizmente, no mundo executivo, nós acabamos, de certa forma, vivendo. E tem vários tipos de politicagem, né? Assim, eu falo, tem muita pessoa que cria politicagem porque ela não consegue ser duro com um problema, entendeu? Ela acha que vai ser duro com as pessoas. Não, se você tem um problema, você tem que ser duro com ele. Não com as pessoas. Não, o problema tá aí, tem que resolver. Ah, se eu for duro, eu vou magoar o Rodrigo, entendeu? Não vou te magoar, pô. Você não tá sendo duro com o Rodrigo, você tem que resolver o problema, né? Se o problema é seu, você tem que resolver ele, entendeu? E eu acho que isso trava muito, né, um projeto, um assunto simples de resolver, é esse fato também, entendeu? Pessoas têm medo de magoar as outras, ainda mais nessa parte do mundo que a gente, né, fala o mundo, o tempo que a gente está vivendo, né? Que é um pouco diferente da nossa criação lá de trás, né? Muito mimimi, o jeito que você fala, né? Assim, eu acho que você, igual eu falo, tem que ser duro, não pode faltar respeito, nada, mas hoje as pessoas têm muito isso aí. Duro no sentido de firmeza, né? De propósito, firme, de objetividade, né? De saber o que quer, etc. Igual foi da carreta, a carreta tá aí, vai descarregar? Não vai? Você podia ser politicagem e não cobrar o diretor que era, né, o Mies, que era parente do dono do Libertin, né? Isso. Que era tipo, ele é casado com uma das filhas, uma das irmãs do... E ele tinha muita moral lá dentro, né? Sim. E você era um diretor novo. Você foi duro com o problema. Vai doer em algum lugar, entendeu? Mas... E nós conseguimos resolver isso, foi para toda a empresa, né? Entendeu? Mas se você não leva e não começa a não cobrar ele, não cobrar, para não chatear, entendeu? Para a pessoa não ficar, ele vai ficar magoado comigo se eu ficar, ele tem poder, entendeu? Eu também impactuo disso, né? Eu acho que independente da posição, não existe pessoa mais importante ou menos importante na empresa. Eu até uso como reflexão, eu acho que eu usei lá no Bertinho, o dia que eu entrei, eu tenho certeza que eu usei isso, se estiver lembrado,
eu perguntei quem que é a pessoa mais importante da empresa. Eu lembro. Normalmente todo mundo fala, é o presidente. Eu falei, é a faxineira. Eu lembro. Daí todo mundo fala, pô, uma faxineira? Eu falei assim, ela não é menos importante que o presidente. Ela pode não tomar decisões de maior relevância, mas ela é tão importante quanto. Na primeira Porque se conversa. a faxineira não vier no dia seguinte, a gente sabe. E o presidente da empresa a gente não sabe. Lembra disso? Lembro. É. Lembro. Então, Chamava todo mundo. Assim, uma mudança de cultura que a gente não tinha, né? Reuniões, conversa calorada. É porque lá ainda tinha aquela cultura do dono tá junto, dele pode, deixa, não sei o que, corre, né? É uma área de apoio, pode dar prejuízo, porque a área de apoio vai dar prejuízo a vida inteira. Faz rodar, deixa aí. E não mexe com esse, não mexe com aquele, né? A gente teve que ser disruptivo lá, né? Mas uma coisa que a vida me ensinou, Paulo, e lá também tive uma curva de aprendizado grande, né? Foi tratar a empresa como empresa. Né? E o que eu quero dizer com isso, né? Nas consultorias que eu faço. Normalmente as empresas contratam consultorias maravilhosas para uma área. Ela vai lá e faz um trabalho excepcional naquela área. Só que aquela área está diretamente ligada a outras áreas da empresa. E aquele trabalho gera resultado naquela área, mas a contrapartida gera prejuízo em outra área. Né? Um exemplo bem simples era a carga e descarga do frigorífico. Né? Então, o trabalho deles, muito bem feito, gerava impacto negativo na nossa divisão, né, que dava prejuízo. E quando mostrou esse problema e tratar problema e aí com firmeza, né, para resolver o problema, né, que todo mundo agiu pela empresa e não pela divisão de refrigerados ou pela divisão de transporte e logística, né, nós conseguimos resolver isso. Então, o problema e a consultoria mostra isso, porque os resultados, quando a gente começa a fazer a consultoria com essa abrangência, os resultados são sobremaneira potencializados. E eu acho que é por isso que nós conseguimos atingir, lá em especial, né, resultados tão magníficos, né, se comparado ao mercado como um todo, né? Acho que esse que é a essência de tudo, né? E vocês foram, né, eu costumo falar nas empresas, né, quando eu palestro, que eu só dou a ideia, né? É as pessoas que... E aí você falou um tema muito legal, né? Que as pessoas, uma parte compra a briga e já sai fazendo a sua parte, né? Isso. Uma outra parte precisa de um pouco de injeção de ânimo. Tem a parte e uma terceira parte que não vai tem remar jeito. Contra. Né? Essa parte você tem que identificar, infelizmente, é assim, a vida que segue, né? Quem não quer, tá tudo certo. Quem não quer. Você vai fazer o quê? Você vai forçar o cara, né, a brigar contigo? Não, para. É igual você falou, a empresa tem que ser como empresa. Então, assim, você é contratado, você tem um contrato de trabalho, você sabe a tua função, né? Sabe o que tem que entregar. Acabou. Os teus resultados, os indicadores. Você tem que estar engajado junto com ela. A partir de amanhã não dá certo, você vai para outro canto, a empresa tem outro profissional no mercado e acabou, tá tudo certo. Agora, o que não pode é você ter uma equipe de liderado, uma pessoa que vai ao contrário, né? É que às vezes isso é complicado, né? Mas isso está um pouco ligado também, eu acho, que é aquela cultura antiga, né? Aí eu fui contratado para fazer isso. Só que o mundo muda de forma muito rápida. O mundo nos exige, né? O nosso cliente, o cliente do cliente, o consumidor exige que nós sejamos camaleões e estejamos sempre adaptados às mudanças, né? É lógico, você faz e, uma coisa hoje, amanhã você tem que ser resiliente, né? É. E na verdade nós temos que ser adaptáveis, né? Ao meio, né? Não significa que vai mudar todo dia, mas o que vale hoje pode não valer para amanhã, né? Uma que eu falei agora atrás do mimimi, né? Dessa juventude que vem, assim, é uma mão de obra mais difícil de trabalhar, só que isso eu acho que tem bastante hoje ela faz isso, amanhã ela faz aquilo, isso é um potencial que essa nova geração consegue propiciar, entendeu? Ser mais diferente. Quem tem vontade consegue fazer muito bem isso aí. Eu trabalho com molecada lá que, sabe, tá rastreando o caminhão, ele já tá contratando, ele já tá pensando em coisa diferente, entendeu? Eu acho que isso eles têm, assim, mas tem que ter a vontade, que é o que falta, né? Na verdade, a vontade é tudo, né? Eu falo lá em casa para meus meninos, né? E aí eu tento ser equilibrado tanto em casa quanto nas empresas, para não ser, né? Ser o máximo possível justo, né? De falar para eles assim que a gente
para que haja uma mudança, nós temos que, no mínimo, reconhecer que nós possamos não estar certo. A gente já reconhece que a gente pode não estar certo, já começou a mudança. Já começou. Que você começa a ver de forma diferente. Enquanto eu vejo que eu estou certo, né, e tudo está certo, etc., você não vai ter mudança nenhuma. E você vai continuar fazendo a mesma coisa a vida inteira, né? E assim, eu tenho 2 filhos adolescentes, né? Meu menino tem 14 e minha menina vai fazer 16. Aí, A idade mais difícil, exato, né? que são dono do mundo, né? E, assim, eles têm muita informação, né? A gente não tinha Na isso, né? verdade tem, né? Eles estão muito na frente de nós. Né? Muita informação. Então, assim, ele sabe debater assunto que a gente não sabia. Só que, por outro lado, eles não vivem o que a gente viveu na nossa infância, entendeu? Tipo... A experiência prática, né? Lógico. Eles têm uma experiência teórica muito abrangente, mas aquela prática de habilidade de fazer, eles não têm. Não tem, entendeu? Não tem. E muitas vezes, eu acho que essa falta... Muitas vezes não, eu tenho certeza que eu tô falando. Essa falta que vem dessa geração é culpa minha, entendeu? Nossa. É culpa nossa, dos pais. Que, assim, o mundo mudou, só que a gente protege demais nossos filhos hoje. Nossa mãe, nosso pai não protegia a gente. A gente, né? Deixava ralar o joelho. Deixava se matar, se vira. Hoje não, hoje a gente protege demais. Ele quebra um telefone, você vai lá comprar outro, entendeu? Isso, é verdade, é verdade. Ele não pode ter uma frustração na vida que você vai lá passar a mão na cabeça dele. E aí fica depressivo, tem que fazer acompanhamento psicológico, é mais ou menos isso. É por culpa nossa. Culpa da nossa geração que criou nossos filhos assim, entendeu? Mas assim, tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis exatamente, criam homens, exatamente fracos, né? Exatamente. E homens fracos criam tempos difíceis. Né? Na época do nosso pai, era época difícil. Do avô, bisavô. Eles foram desbravadores, né? Criou gente forte. Tataravô, né? A hora que tá fácil, vai criando gente mais fraca. E assim, é tão bom nesse mundo com tanta... Né, assim, hoje não tem problema de roupa, não tem problema de comida, não tem problema de se movimentar, né? Enfim, eu sou de uma geração que era estrada de barro, eu tive que trabalhar na lavoura. É infinitamente mais fácil. E até difícil para caber na... Como era para nós também, entendeu? O nosso bisavô, tataravô, quando eles falavam das experiências, né? Eles também não conseguem entender muito isso, né? É parte de comunicação, né? Você vê, como que a gente... Você não tinha nada de... Isso era só telefone. Só telefone é aquele de discar ainda, né? Demorava 3 horas para discar, né? O que dava o giro total, né? Você é bem mais velho que eu, então, hein, Paulo? Deixa eu puxar outro assunto para a gente ir para o final do bloco. Uma das coisas que a gente tem que enaltecer é o trabalho que o Lado Bertin, não sei se você está lembrado, era o trabalho da manutenção, né? Porque eu lembro, nós desengatávamos o cavalo mecânico, a carreta ficava no pátio de cima, o cavalo ia para o pátio de baixo fazer troca de óleo e filtro, uma política de renovação de frota, né? Uhum. Mas o pessoal da manutenção conseguia fazer a suspensão inteira de uma carreta no dia. Rápido, né? Era muito rápido, né? Rápido. E vocês foram extremamente beneficiados com essa corretão. Conta um pouquinho da tua experiência, porque eu acho que isso vai contribuir muito para o pessoal que está nos assistindo, que tem muitos transportadores, muitos operadores logísticos, né? E tempo é tudo nas operações. A gente não tinha, né, essa preventiva, tanto porque rodava pouco, né? Então, assim, era moroso, ficava parado. E quando a gente foi para, né, quando você veio para ir para o mercado e dos 25 mil quilômetros, vamos rodar, a gente precisava começou a dar, né? Começou a mancar alguma coisa, né? Então a gente precisava ter uma mão de obra rápida, né? Uma oficina rápida e eu lembro que o caminhão chegava, né? Era questão de 8 horas já estava pronto para sair de volta com a cara limpa, né? Que ele passava lá embaixo, fazia manutenção para borracharia. Lavava primeiro, né? Lavava, fazia a lavagem completa, desengatava, fazia manutenção na carreta, manutenção no cavalo, passava na borracharia, fazia rodízio, e na minha alinhamento, parte ainda, era o Alan, acho que ele tá lá até hoje, o Alan, do Thermoquim, lembra dele? Lembro. Ele fez vários cursos, os caras Thermoquim, lembra? Que legal. E era muito rápido. E fazia revisão no motor aí. Paulo, eu preciso de 2 dias. Eu falei, não, meio-dia você vai fazer esse trem que a pessoa carregar rodar. Na verdade, aquilo virou uma cobrança positiva, né? Foi disruptivo, né? E todo esse conjunto, né? E quando a gente fala em alta produtividade, né? Não é só na gestão, né? Tá ligado à carga, que estava na nossa mão, a descarga, que estava... A grande maioria, pelo menos, estava na nossa mão, né? Quando era cliente, não tinha o que fazer. Não tinha.
né? Mas a manutenção contribui muito, né? Eu lembro que o caminhão não batia mais, não quebrava mais na estrada, né? Não. Tinha um alto índice de problema mecânico na estrada, né? Não tinha troquinha de peça, né? Não, se a peça, se ela não ia suportar até a próxima troca, que a gente fazia troca com 30 mil quilômetros na época, substituía e a peça nova ou recondicionada. Era Né? muito rápido, né? Era muito rápido. Eu lembro de uma passagem que a gente fez fazer o teste com o sebo, lembra? Qual que era essa? Não lembro. Eu enchi o tanque de sebo cru. Ah, isso foram 4 rodotrens. É que a gente foi atrás, cheirava a carne, o caminhão, né? Aquela fumaça branca, né? Lembra? Eram 4 kits que nós importamos, né? E os 4 rodotrens rodavam com sebo bovino puro. E por incrível que pareça, não mudou uma vírgula a média, porque o diesel tem coeficiente calorífico maior, mas o sebo tem mais massa. E os rodotrens batendo em Santos e voltando com carregado, né? Com importação e exportação, faziam 1,68 de média. Eu lembro que rodavam quase 38 mil quilômetros por mês. Depois parou, né? Isso aí. Ele rodou. Virou JBS, entrou os Ivecos, né? Inclusive o primeiro Iveco 480 foi feito dentro do Bertin, foi uma exigência nossa. E deu tão certo esse caminhão, né? Que ele quase se igualou aos rodotrens, os Volvos, né? Que a Iveco lançou esse caminhão no mercado, né? O Iveco 480. Depois nós levamos eles, né? Os 6x4 daí para as usinas de açúcar e álcool. E lá ele superou, né? Em termos de resultado o Volvo. Mas foi um projeto que nasceu lá dentro. Foi legal, né? Ainda cheirava churrasco, né? Ainda cheirava churrasco. E quando foi a biodiesel, o Lula era o presidente, ele foi lançar a fábrica, lembra? O projeto biodiesel, acho que nós fomos a primeira empresa do país, né? Junto com a Volkswagen na época, a ter todos os testes, desde o B0 até o B100. Daí que nasceu o projeto do sebo, né? Do sebo puro, né? Sebo puro. Foi uma empresa holandesa, não é? Alemã. Foram 4 kits que vieram de uma empresa alemã. Eu lembro bem disso aí. Foi bem inovador, né? Porque nós tínhamos a fábrica de biodiesel, nós tínhamos o sebo puro, né? Nós pegamos um resíduo, né? E sem passar por um processo de refinamento, né? Ele passava por um processo só de filtragem e ia pro tanque, né? Ele partia no diesel. Tinha uma serpentina, né? Isso, para derreter, né? Ele partia no diesel, derretia o sebo, daí quando o sebo estava derretido, ele fazia a troca do diesel só pela questão de minutinhos, né? E rodava com E como rodava praticamente 24 horas, né? Os rodotrens, ele não desligava, né? Não tinha. Foi muito legal. Paulo, estamos indo para o final do terceiro bloco, né? Eu quero, antes de te dar a palavra, quero te agradecer a tua presença, quero agradecer a tua amizade, né? Quero agradecer o tempo que nós trabalhamos juntos. Eu sei que nós passamos por várias situações muito alegres lá, né? De grande conquista, né? Para o grupo, mas nós passamos também por situações difíceis, né? E a grande diferença foi o teu comportamento, né? Embora o desafio, às vezes, quando a gente fala de sair de 6.800 km por mês em uma frota para bater quase 25 mil de média, parece um desafio insuperável. Insano, né? E ainda falando que isso ia ser quase 3 vezes o que o mercado roda, né? Uhum. Entendeu? Parece um desafio que não se supera. E graças ao engajamento, né, de todo mundo, de você, né, na liderança, com todo o pessoal, nós conseguimos, eu acho que vencer isso até de forma tranquila, né? Não parecia tão difícil. Tranquila, não. Agitada, mas parecia uma coisa inalcançável e foi uma... Eu acho isso é muito bacana. Aprendi isso que eu falo, que eu levo para todo mundo hoje, onde eu vou, né? Eu cito a passagem, que eu aprendi muito, né? Devo muito a você, graças a ensinamento. Eu lembro que você me ligava, né, de madrugada. Aí, alô... Aí você tava rodando já, né? Você é hora do homem de negócio, tá dormindo, tchê? Acorda! De manhã, quando fazia reunião, né? No carro. Não, carreta parada, andando no pátio. A placa aqui, não sei, né? Isso foi assim. Aí eu falei assim, não vai andar na minha frente, não. Eu vou te ir mais cedo já, que eu vou... né? Aí você vai aprendendo, pra não... né? Porque assim,
Eu não gosto de ser cobrado. Acho que ninguém gosta, né, de se ver movido. Então você vai superando para você chegar, não, já tá tudo. Você vai para tal lugar, você vai para tal lugar, Rodrigo, calma. Mas essa é a diferença do líder nato. E você, assim, eu fico grato pelo reconhecimento e a tua trajetória é maravilhosa. Hoje você, né, é o chefe, né, ou é o líder, ou é o diretor, ou é o gerente, né? Você está na posição de comando de todas as operações de transporte e logística de um frigorífico, né? O que era meu lá no passado, né? Gratamente você saiu de analista e teve uma trajetória não tão longa, uma trajetória curta até de rampa profissional, né? E graças ao teu empenho. Então eu sou muito grato por isso, muito obrigado por ter vindo Obrigado você pelo convite. ao meu podcast, né? Obrigado aí pelo E convite. seja sempre bem-vindo. Gostaria que você viesse outras vezes para a gente continuar esse bate-papo legal. Obrigado pelo convite, agradeço muito, agradeço pela experiência que eu tive contigo, pela amizade. E vamos para frente, né? Estamos juntos. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo podcast. Um abraço.